10 sinais claros de que Câncer está entrando em uma nova fase emocional. Se você nasceu sob o signo de Câncer, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Porque existe algo acontecendo dentro de você neste exato momento que não é coincidência, não é acaso, e definitivamente não é fruto da sua imaginação. Câncer está entrando em uma nova fase emocional, e os sinais já estão aparecendo de maneiras que talvez você ainda não tenha percebido por completo. Sabe aquela sensação de que algo está mudando por dentro, como se o rio que sempre correu numa direção de repente começasse a encontrar um novo caminho entre as pedras? É exatamente isso que está acontecendo com você. E eu sei que pode parecer estranho sentir tanta coisa ao mesmo tempo. Pode parecer confuso acordar um dia querendo silêncio e no outro sentindo uma vontade enorme de recomeçar. Mas tudo isso tem um motivo, tudo isso tem uma direção. E hoje eu vou revelar para você os 10 sinais mais claros de que essa transformação emocional já começou na sua vida. Não importa a sua idade, não importa quantas fases você já atravessou, essa aqui é diferente. Então fique até o final, porque cada sinal que eu vou compartilhar pode ser exatamente a confirmação que você estava esperando. Sinal 1. Você está sentindo uma necessidade profunda de se afastar do que não faz mais sentido. Câncer, esse primeiro sinal é talvez o mais forte de todos, e também o mais difícil de entender quando ele aparece pela primeira vez. Você começa a sentir uma vontade quase irresistível de se afastar de certas situações, de certos lugares, e até de certas pessoas que antes faziam parte do seu dia a dia sem que você questionasse nada. E não é raiva, não é mágoa, não é nenhum sentimento negativo. É como se uma árvore antiga começasse a soltar suas folhas secas, não porque está morrendo, mas porque está se preparando para uma nova estação. Você está fazendo exatamente isso agora. Está soltando o que já cumpriu seu papel na sua vida para abrir espaço para algo que ainda nem chegou, mas que seu coração já sente que está a caminho. Talvez você tenha percebido isso em conversas que antes duravam horas e agora parecem vazias. Ou em programas que antes te animavam e agora te deixam cansado, sem energia, sem vontade. E pode ser que as pessoas ao seu redor não entendam esse movimento. Podem até dizer que você mudou, que está diferente, que não é mais o mesmo. E sabe de uma coisa? Elas estão certas. Você realmente mudou. Mas essa mudança não é algo ruim, é algo necessário. Pense numa lagoa que ficou parada por muito tempo. A água começa a ficar turva, pesada, sem vida. Mas quando a chuva chega e renova essa água, tudo ao redor começa a florescer de novo. Você é essa lagoa. E a chuva já começou a cair. Esse afastamento que você está sentindo é o seu jeito natural de se purificar, de limpar o que estava acumulado, de deixar ir embora o que já não alimenta mais a sua alma. E eu sei que para Câncer isso é especialmente difícil. Porque você é alguém que se apega com força, que cuida com intensidade, que ama de verdade. Soltar as coisas nunca foi fácil para você. Mas existe uma sabedoria enorme em reconhecer que nem tudo que foi bom um dia precisa continuar sendo parte da sua história para sempre. Algumas pessoas vieram para te ensinar algo, e quando a lição termina, a presença delas também muda de forma. Isso não diminui o que vocês viveram juntos, isso apenas mostra que a vida tem ciclos, e que cada ciclo precisa ser respeitado. Então, se você está sentindo essa necessidade de se afastar, não lute contra ela. Não se force a permanecer em lugares que já não te acolhem de verdade. Não gaste sua energia tentando manter vivas situações que o universo já está naturalmente conduzindo para uma conclusão. Confie nesse movimento. Ele é parte da sua nova fase. E quanto mais você aceitar essa transição com o coração aberto, mais rápido vai perceber que do outro lado dessa mudança existe uma paz que você não sentia há muito tempo. A natureza nunca erra nos seus processos, e você, como filho de Câncer, carrega dentro de si essa mesma inteligência natural. Deixe ela te guiar. Sinal 2. Suas emoções estão mais intensas do que o normal e isso te assusta um pouco. Você já acordou sentindo tanta coisa ao mesmo tempo que nem sabia por onde começar a entender. Câncer, se isso tem acontecido com frequência nos últimos tempos, saiba que é um dos sinais mais evidentes de que uma nova fase emocional está se instalando dentro de você. Suas emoções estão mais intensas, mais profundas, mais presentes do que nunca. E isso pode te assustar um pouco, porque parece que tudo está amplificado. Uma música que antes você ouvia normalmente agora te faz chorar. Uma lembrança que estava guardada num canto da memória de repente volta com uma força que te pega de surpresa. Um gesto simples de carinho te emociona de um jeito que você não consegue explicar. É como se alguém tivesse aumentado o volume de tudo o que você sente, e agora cada emoção chega com uma potência que antes você não conhecia. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante: isso não é fraqueza. Isso não é problema.
Isso não é algo que precisa ser consertado ou controlado. Isso é expansão. Pense numa nascente de água que fica escondida debaixo da terra por anos e anos, quieta, discreta, quase invisível. Mas chega um momento em que a pressão natural faz essa água romper a superfície, e de repente surge um riacho onde antes só havia terra seca. Suas emoções são essa nascente. Elas sempre estiveram ali, sempre fizeram parte de quem você é, mas agora estão rompendo a superfície com uma força que não pode mais ser contida. E isso acontece justamente porque você está pronto para sentir em um nível mais profundo. A vida está te convidando a experimentar suas emoções sem filtro, sem disfarce, sem aquela máscara que a gente coloca para parecer forte o tempo todo. E eu sei que o mundo lá fora muitas vezes diz que sentir demais é um defeito, que chorar é sinal de fraqueza, que se emocionar é coisa de quem não tem controle. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas que sentem com essa intensidade são as mais corajosas que existem. Porque é muito mais fácil fingir que nada te afeta do que encarar de frente tudo o que seu coração está dizendo. E você, Câncer, está encarando de frente. Está permitindo que essa onda emocional te atravesse por inteiro. E isso exige uma coragem que poucos entendem. Pode ser que nos próximos dias você se pegue chorando sem motivo aparente, ou sentindo uma saudade imensa de algo que nem sabe explicar o que é, ou até rindo sozinho lembrando de momentos que pareciam esquecidos. Tudo isso é parte do processo. Cada lágrima que cai é uma camada antiga que está sendo lavada, cada riso inesperado é uma parte nova de você que está nascendo. Não tente controlar esse fluxo, não tente organizar essas emoções em caixinhas separadas. Deixe que elas se misturem, que se encontrem, que conversem entre si. Porque é nessa mistura que a sua verdade mais profunda está sendo revelada. Você está se tornando emocionalmente mais forte, mais autêntico, mais inteiro. E quando essa fase se completar, você vai olhar para trás e entender que cada emoção intensa que sentiu era um tijolo sendo colocado na fundação da pessoa que você está se tornando. Sinal 3. Você está começando a colocar a si mesmo em primeiro lugar e isso gera culpa. Câncer, esse sinal pode parecer simples quando a gente fala assim, mas para você ele é um dos mais revolucionários que existem. Porque colocar a si mesmo em primeiro lugar vai contra quase tudo que você aprendeu ao longo da vida. Você sempre foi aquela pessoa que cuidou dos outros antes de cuidar de si. Que abriu mão dos próprios desejos para ver alguém sorrindo. Que engoliu a própria dor para não preocupar quem ama. E fez isso por anos, talvez por décadas inteiras, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Mas agora, algo começou a mudar. Você está olhando no espelho e finalmente se enxergando ali, não como alguém que existe apenas para servir aos outros, mas como alguém que também merece ser cuidado, que também merece atenção, que também merece ser prioridade. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que essa mudança não está acontecendo por egoísmo. Está acontecendo por maturidade emocional. É como uma árvore que passou a vida inteira dando sombra para todos que passavam por perto, e agora finalmente entende que para continuar dando sombra, ela precisa alimentar suas próprias raízes primeiro. Você é essa árvore. E suas raízes estavam pedindo atenção há muito tempo. Mas junto com essa nova consciência vem um sentimento que talvez esteja te incomodando bastante, a culpa. Toda vez que você diz não para alguém, toda vez que escolhe descansar ao invés de resolver o problema dos outros, toda vez que prioriza o seu bem-estar, aquela vozinha dentro da sua cabeça começa a dizer que você está sendo egoísta, que está abandonando quem precisa de você, que está falhando no seu papel. E eu preciso te dizer com toda a sinceridade, essa voz está errada. Completamente errada. Cuidar de si mesmo não é abandonar ninguém. Na verdade, é exatamente o oposto. Quando você se cuida, quando você respeita seus limites, quando você honra suas necessidades, você se torna uma pessoa ainda melhor para todos ao seu redor. Pense num poço de água no meio de um campo. Se as pessoas continuam tirando água sem parar, sem nunca deixar o poço se encher de novo, uma hora ele seca. E quando o poço seca, ninguém mais pode beber. Você precisa deixar o seu poço se encher de novo. Precisa permitir que a vida reponha o que foi dado com tanta generosidade durante todos esses anos. E isso começa com pequenas coisas, com um momento de silêncio só para você, com uma caminhada tranquila sem pressa de voltar, com a decisão de não atender aquele telefone quando você precisa de paz. Cada vez que você escolhe a si mesmo, não é um ato de egoísmo. É um ato de sobrevivência emocional. É a sua alma dizendo que chegou a hora de ser tratada com o mesmo carinho que você sempre ofereceu ao mundo. A culpa vai diminuir com o tempo, eu prometo. Quanto mais você praticar esse cuidado consigo mesmo, mais natural ele vai se tornar.
E um dia você vai perceber que as pessoas que realmente te amam, aquelas que importam de verdade, não só vão entender essa mudança, como vão celebrar ela junto com você. Porque quem ama de verdade quer ver a pessoa amada inteira, forte, plena. E é exatamente nisso que você está se transformando. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 4. Memórias antigas estão voltando com uma clareza surpreendente. Câncer. Prepare o seu coração para esse sinal porque ele mexe com camadas muito profundas da sua existência. Nos últimos tempos, memórias que estavam guardadas há anos, talvez há décadas, começaram a voltar com uma clareza que te deixa sem fôlego. Não são lembranças vagas, não são flashes confusos. São memórias nítidas, detalhadas, tão reais que parece que você está vivendo aquele momento de novo. O cheiro da casa onde você cresceu. O som de uma risada que não ouvia há muito tempo. A sensação de um abraço que ficou marcado na sua pele mesmo depois de tantos anos. Tudo isso está voltando, e está voltando por um motivo. Pense numa praia depois de uma grande tempestade. As ondas fortes revolvem o fundo do mar e trazem para a areia coisas que estavam enterradas há muito tempo. Conchas, pedras, fragmentos de histórias que o oceano guardou durante anos. Sua mente está passando por essa mesma tempestade interior. E as memórias que estão chegando à superfície são essas conchas, esses fragmentos, essas peças de um quebra-cabeça que a sua alma precisa reorganizar para seguir em frente. Algumas dessas memórias são doces como mel. Momentos de felicidade pura que você viveu e que de alguma forma tinham ficado guardados num canto esquecido do coração. E quando eles voltam, você sente uma onda de gratidão tão grande que parece que o peito vai transbordar. Outras memórias, porém, trazem consigo uma dor que você pensava já ter superado. Situações difíceis, perdas que marcaram, escolhas que ainda carregam um peso. E quando essas lembranças aparecem, o primeiro instinto é empurrá-las de volta para o fundo, fingir que não existem, fechar os olhos e esperar que elas passem. Mas eu preciso te pedir para não fazer isso. Não dessa vez. Porque essas memórias não estão voltando para te machucar de novo. Elas estão voltando para que você possa finalmente olhar para elas com os olhos de quem você é hoje, e não com os olhos de quem você era quando elas aconteceram. Você cresceu desde então. Amadureceu. Aprendeu coisas que naquela época não sabia. E agora, com toda essa sabedoria acumulada, você tem a capacidade de olhar para o passado e entender coisas que antes pareciam impossíveis de compreender. Talvez agora você consiga perdoar alguém que na época te causou muita dor. Não porque o que essa pessoa fez foi certo, mas porque carregar essa mágoa não serve mais para quem você está se tornando. Talvez agora você consiga se perdoar por decisões que tomou e que durante anos te trouxeram arrependimento. Porque com a maturidade vem a compreensão de que você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. É como um jardineiro que olha para trás e vê um jardim que plantou há muitos anos. Algumas plantas cresceram exatamente como ele esperava. Outras tomaram caminhos diferentes. Algumas não sobreviveram. Mas cada semente que foi plantada, cada tentativa que foi feita, faz parte da beleza do jardim que existe hoje. O seu passado é esse jardim. E essas memórias que estão voltando são o convite para você caminhar por ele mais uma vez, não com tristeza, mas com a gratidão de quem entende que cada experiência vivida te trouxe até aqui. Deixe as lembranças virem. Deixe que elas contêm suas histórias mais uma vez. Chore se precisar chorar. Sorria se precisar sorrir. E depois, com todo o amor que existe dentro de você, agradeça por cada momento e siga em frente. Porque o passado não é uma prisão, é uma fundação. E sobre essa fundação, Câncer, você está construindo algo extraordinário. Sinal 5. Sua intuição está mais forte e mais presente do que jamais esteve. Câncer, você sempre foi uma pessoa intuitiva. Isso é parte da sua essência, faz parte do seu DNA emocional. Mas o que está acontecendo agora é diferente de tudo o que você já experimentou. Sua intuição não está apenas presente, ela está gritando. Está se manifestando de formas tão claras e tão frequentes que até você, que sempre confiou nos seus pressentimentos, está impressionado com a precisão daquilo que sente. É como se existisse uma bússola invisível dentro do seu peito, e essa bússola de repente se tornou mais precisa do que qualquer mapa, mais confiável do que qualquer conselho, mais certeira do que qualquer lógica. Você sabe das coisas antes que elas aconteçam.
Sente quando alguém não está sendo verdadeiro, mesmo que essa pessoa diga todas as palavras certas. Percebe mudanças no ambiente antes que elas se tornem visíveis. E não é adivinhação, não é magia, é a sua inteligência emocional funcionando no nível que poucos conseguem alcançar. Pense no animal selvagem que vive na floresta. Ele não precisa de noticiário para saber que uma tempestade está chegando. Ele sente a mudança no vento, percebe o silêncio dos pássaros, nota a agitação sutil das folhas. E muito antes de o primeiro trovão soar, ele já se preparou. Você está funcionando dessa mesma forma agora. Seus sentidos emocionais estão captando informações que a sua mente racional ainda não processou. E essas informações são verdadeiras, são confiáveis, são presentes que a vida está te dando para que você navegue essa nova fase com mais segurança. Mas eu sei que existe uma dificuldade aqui. Porque o mundo ao redor muitas vezes não valoriza a intuição. As pessoas pedem provas, pedem explicações, pedem argumentos lógicos. E quando você diz que simplesmente sente que algo é de um jeito, muitos olham para você como se estivesse inventando coisas. E isso pode te fazer duvidar de si mesmo. Pode te fazer questionar se o que você sente é real ou se é apenas ansiedade, medo, imaginação. Eu preciso te dizer com toda a certeza que tenho, é real. O que você está sentindo é absolutamente real. Sua intuição é um presente que foi sendo aperfeiçoado ao longo de toda a sua vida. Cada experiência que você viveu, cada dor que enfrentou, cada alegria que celebrou, tudo isso alimentou essa capacidade interna de perceber o que está além da superfície. E agora, nessa nova fase emocional, esse presente está se revelando em toda a sua potência. Preste atenção nos sinais sutis. Naquele frio na barriga quando algo não parece certo, mesmo que pareça perfeito por fora. Naquela paz que inunda o seu peito quando você encontra o caminho verdadeiro, mesmo que ele pareça difícil. Naquele pensamento que aparece do nada e depois se confirma de um jeito que te deixa sem palavras. Tudo isso é a sua intuição trabalhando. Tudo isso é o universo se comunicando com você através da linguagem que Câncer entende melhor do que qualquer outro signo, a linguagem das emoções. Confie nessa voz interior. Ela nunca te levou para um caminho verdadeiramente errado. Mesmo quando pareceu que estava errada no começo, com o tempo você sempre descobriu que ela tinha razão. E nessa nova fase, ela vai ser a sua maior aliada. Mais do que qualquer conselho externo, mais do que qualquer opinião alheia, é a sua intuição que vai te mostrar exatamente onde pisar, exatamente quando agir, e exatamente quando esperar. Honre esse dom. Porque ele é raro, ele é precioso, e ele é completamente seu. Sinal 6. Você está redescobrindo o que realmente importa na sua vida. Câncer, existe um processo silencioso acontecendo dentro de você que é tão poderoso quanto uma montanha se movendo, mesmo que por fora ninguém perceba. Você está passando por uma reavaliação profunda de tudo o que considerava importante. Coisas que antes ocupavam um lugar central na sua vida agora parecem ter perdido o brilho, enquanto coisas que antes você nem notava de repente ganharam um valor imenso. E essa mudança de perspectiva não é confusão, é clareza. A mais pura e mais genuína clareza que você já experimentou. É como quando o nevoeiro que cobria um vale inteiro começa a se dissipar com o calor do sol da manhã. De repente você enxerga paisagens que estavam ali o tempo todo, mas que a neblina não deixava ver. O rio que corre sereno, as flores que crescem na beira do caminho, as montanhas firmes no horizonte. Tudo já estava lá, mas agora você finalmente consegue ver. E o que você está vendo é a verdade sobre o que realmente importa na sua vida. Talvez você tenha passado anos dedicando energia a coisas que a sociedade dizia que eram importantes, mas que nunca fizeram seu coração bater mais forte. Talvez tenha perseguido aprovações de pessoas que no fundo nunca se importaram genuinamente com você. Talvez tenha adiado sonhos pequenos e simples em nome de obrigações que agora parecem sem sentido. E agora, nessa nova fase, seus olhos estão se abrindo para uma verdade que é ao mesmo tempo simples e profunda. A vida é feita dos momentos pequenos. Do café quente numa manhã fria. Da conversa tranquila com alguém que realmente te entende. Do silêncio confortável de uma tarde sem compromissos. Do prazer de fazer algo que você ama sem pressa e sem pressão. Essas são as verdadeiras riquezas. E Câncer, você está finalmente permitindo que elas ocupem o lugar que merecem na sua vida. Essa redescoberta pode te levar a fazer mudanças que os outros consideram estranhas. Pode ser que você decida passar menos tempo fazendo coisas por obrigação e mais tempo fazendo coisas por amor. Pode ser que você escolha a simplicidade onde antes buscava a complexidade. Pode ser que diga não a convites que antes aceitaria por educação, para dizer sim ao descanso que seu corpo e sua alma estão pedindo. E tudo isso está correto.
Tudo isso faz parte do processo de se reconectar com a sua essência mais verdadeira. Porque ao longo dos anos, a vida vai colocando camadas sobre nós. Expectativas dos outros, pressões sociais, medos que não são nossos, desejos que na verdade pertencem a outras pessoas. E aos poucos, a gente vai se afastando de quem realmente é. Mas essa nova fase está te trazendo de volta. Está tirando as camadas uma por uma, com delicadeza, com cuidado, revelando aquilo que sempre esteve no centro de tudo, o seu coração autêntico. E quando você encontra o seu coração autêntico? Câncer, quando você se reconecta com o que realmente importa, uma força tranquila toma conta de tudo. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais correr atrás do que o mundo diz que é sucesso. Porque o seu sucesso agora tem uma definição nova, uma definição que só você escreveu, e que faz mais sentido do que qualquer outra que já tentaram te impor. Abrace essa redescoberta. Ela é o mapa que vai te guiar pelos próximos capítulos da sua história. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Câncer e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Sinal 7. Você está aprendendo a expressar o que sente sem medo do julgamento. Câncer. Durante grande parte da sua vida você guardou dentro de si coisas que precisavam ser ditas. Sentimentos que mereciam ser expressos. Verdades que deveriam ter sido faladas em voz alta. Mas o medo do julgamento, o receio de incomodar, a preocupação com a reação dos outros, tudo isso criou uma espécie de represa dentro de você. E essa represa segurou muita coisa por muito tempo. Mas agora, algo está diferente. As comportas estão se abrindo. Lentamente, com cuidado, mas estão se abrindo. Você está começando a dizer o que sente. Está começando a expressar o que pensa. Está começando a mostrar para o mundo quem você realmente é por dentro, sem maquiagem, sem disfarce, sem aquela armadura que usou durante tantos anos para se proteger. E isso, Câncer, é um dos sinais mais bonitos e mais corajosos dessa nova fase emocional. Pense num rio que durante anos foi bloqueado por pedras e troncos. A água se acumulou, criou pressão, transformou o que deveria ser um fluxo natural em algo represado e pesado. Mas quando alguém remove esses obstáculos, a água corre livre de novo. E tudo ao redor desse rio se beneficia. As plantas recebem água, os animais voltam a beber, a terra seca se transforma em terra fértil. A sua voz é essa água. E o mundo ao seu redor precisa dela. Precisa ouvir o que você tem para dizer. Precisa conhecer a profundidade dos seus sentimentos. Precisa receber a verdade que vive dentro do seu peito. Eu sei que começar a se expressar depois de anos de silêncio não é fácil. As primeiras palavras podem sair trêmulas, inseguras, como os primeiros passos de alguém que está reaprendendo a andar. E tudo bem. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser eloquente. Não precisa ser um discurso ensaiado. Basta ser verdadeiro. Pode ser um simples, eu preciso te dizer como me sinto. Pode ser um, isso me machucou e eu preciso que você saiba. Pode ser um, eu te amo e nunca tive coragem de dizer com todas as letras. Cada palavra verdadeira que sai da sua boca é como uma semente sendo plantada em terra fértil. E essas sementes vão crescer, vão florescer, vão transformar seus relacionamentos de um jeito que você nem imagina. Porque quando você se expressa com honestidade, você dá permissão para que os outros também façam o mesmo. Você cria um espaço de verdade ao seu redor que atrai pessoas genuínas e afasta as que só estavam ali pela superfície. E eu preciso te alertar para uma coisa importante: nem todo mundo vai receber bem essa sua nova forma de se comunicar. Algumas pessoas estão acostumadas com o Câncer que sempre disse sim, que sempre engoliu o que sentia, que sempre colocou a paz dos outros acima da própria verdade. E quando você muda esse padrão, essas pessoas podem se sentir desconfortáveis. Podem até tentar te convencer a voltar a ser como era antes. Mas não volte. Não retroceda. Porque o que você está fazendo agora é honrar quem você realmente é. É dar voz a um coração que ficou calado por tempo demais. É respeitar a si mesmo da forma mais profunda que existe. Pense numa ave que passou a vida inteira em silêncio, e um dia finalmente começa a cantar. No início, o canto pode parecer estranho para quem nunca o ouviu. Mas com o tempo, esse canto se torna a coisa mais linda da floresta. O seu canto está começando agora. Câncer. E eu prometo que ele vai se tornar cada vez mais forte, cada vez mais claro, cada vez mais seu. Não tenha medo de ser ouvido. Não tenha medo de ser visto. Não tenha medo de ser sentido.
Porque a sua verdade, expressa com coragem e com amor, tem o poder de transformar não apenas a sua vida, mas a vida de todos que têm a sorte de estar ao seu redor. Essa expressão autêntica é parte fundamental da sua nova fase. Abrace ela com todo o seu ser. Sinal 8. Você está sentindo uma paz estranha no meio de tanta mudança. Câncer, esse é o último sinal, e talvez o mais misterioso de todos. No meio de todas essas transformações, no meio de todas essas emoções intensas, no meio de toda essa reorganização interna que está acontecendo dentro de você, existe algo inesperado. Uma paz. Uma calma que não deveria estar ali, considerando tudo o que você está atravessando, mas que está presente de um jeito que você não consegue negar. É como estar no olho de um furacão. Ao redor, tudo se move com força, tudo gira, tudo se transforma. Mas ali, naquele centro exato, existe uma quietude quase sagrada. E você está nesse centro agora. Essa paz não é a ausência de problemas. Não é a falta de desafios. Não é como se tudo na sua vida estivesse resolvido e perfeito. Longe disso. Mas é uma paz que vem de um lugar mais profundo do que as circunstâncias externas. Vem de dentro. Vem do entendimento silencioso de que, apesar de tudo, você está exatamente onde deveria estar. Pense numa árvore centenária no meio de uma tempestade. O vento sopra com violência, os galhos balançam, as folhas voam. Mas o tronco, firme e enraizado, permanece no lugar. Porque as raízes dessa árvore são tão profundas que nenhuma tempestade é capaz de derrubá-la. Você é essa árvore. E suas raízes, construídas ao longo de uma vida inteira de experiências, de aprendizados, de superações, são mais fortes do que você imagina. Essa paz que você está sentindo é a prova de que algo fundamental mudou dentro de você. É a prova de que você não é mais aquela pessoa que entrava em pânico diante do desconhecido. Que você não precisa mais de todas as respostas para sentir que está seguro. Que a incerteza, que antes te paralisava, agora se tornou apenas parte da paisagem, algo que você observa com calma e aceita com sabedoria. E essa aceitação, Câncer, é o maior presente dessa nova fase emocional. Porque a vida sempre vai trazer mudanças. Sempre vai trazer surpresas. Sempre vai colocar diante de você situações que fogem do seu controle. Mas quando você carrega dentro de si essa paz profunda, nada disso tem mais o poder de te destruir. Pode te desafiar, pode te fazer parar e pensar, pode até te fazer chorar. Mas destruir, nunca mais. Porque você encontrou algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando sem jamais encontrar. Você encontrou o seu centro. Aquele lugar interno onde a paz não depende do que acontece lá fora. Onde a segurança não vem de garantias externas, mas da confiança inabalável de que você já sobreviveu a muita coisa, e que vai sobreviver ao que vier pela frente também. Esse centro é o seu porto seguro, o seu refúgio, a sua fortaleza silenciosa. E agora que você o encontrou, ele nunca mais vai embora. Pode ser que em alguns dias essa paz pareça mais distante. Pode ser que certas situações te tirem momentaneamente desse estado de calma. Mas bastam alguns minutos de silêncio, alguns respiros profundos, e você encontra o caminho de volta. Porque esse centro agora faz parte de quem você é. Está gravado na sua alma como as raízes de uma árvore estão gravadas na terra. E é a partir desse centro de paz que você vai viver tudo o que ainda está por vir. Os novos começos. As novas conexões. As novas descobertas. Tudo vai ser experimentado a partir dessa base sólida e tranquila que você construiu dentro de si mesmo. E isso muda absolutamente tudo. Porque quando a paz está dentro de você, ela se reflete em tudo o que você toca, em tudo o que você faz, em tudo o que você é. O mundo ao seu redor vai começar a perceber essa mudança. As pessoas vão sentir algo diferente na sua presença. Uma calma que conforta. Uma segurança que inspira. Uma serenidade que cura. E tudo isso vem dessa paz estranha e linda que você encontrou no meio da tempestade. Essa é a marca da sua nova fase. Câncer. E ela é só o começo de algo extraordinário. Câncer, nós chegamos ao final dessa jornada juntos, e eu espero de verdade que cada palavra que você ouviu hoje tenha tocado o seu coração de alguma forma. Porque tudo o que foi dito aqui não são apenas palavras, são verdades que o universo quis que você ouvisse exatamente neste momento da sua vida. Cada sinal que compartilhamos hoje é uma peça do grande mosaico que está se formando dentro de você. A necessidade de se afastar do que não serve mais, a intensidade das emoções, a coragem de se colocar em primeiro lugar, as memórias que voltaram para ser curadas.
A intuição que fala cada vez mais alto, a redescoberta do que realmente importa, a liberdade de se expressar sem medo, e essa paz inexplicável que agora mora dentro do seu peito. Tudo isso junto forma a imagem mais clara possível de quem você está se tornando. E essa pessoa, Câncer, é alguém extraordinário. Alguém que passou por tempestades e não se quebrou. Alguém que sentiu dores profundas e transformou cada uma delas em sabedoria. Alguém que amou com tanta intensidade que o mundo ao redor nunca mais foi o mesmo. Eu sei que o caminho até aqui não foi fácil. Sei que houve noites longas em que você se perguntou se a dor teria fim. Sei que houve momentos em que a solidão pareceu grande demais para suportar. Mas você está aqui. Está vivo. Está respirando. Está ouvindo estas palavras. E isso por si só já é uma vitória enorme. A sua nova fase emocional não é um destino final, é um começo. É a primeira página de um capítulo que pode ser o mais bonito da sua história. Mas como todo capítulo, ele precisa ser escrito. E a caneta está na sua mão. Ninguém pode viver essa transformação por você. Ninguém pode sentir o que você sente. Ninguém pode dar os passos que só os seus pés podem dar. Mas você não precisa caminhar sozinho. Nunca precisou. O universo sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você não percebia. E agora, mais do que nunca, ele está te mostrando o caminho. Basta ter coragem de segui-lo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.